orar aqui abençoando as crianças antes delas descerem. Glória a Deus. Ó, isso aí, esse quer ser abençoado mesmo, hein? Amém. Glória a Deus. Pai, nós queremos nesse momento abençoar essas crianças, Senhor Jesus. Queremos declarar sobre a vida delas nessa manhã, que elas possam receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para a vida delas, para o crescimento, ó Deus, para que eles possam, Senhor, aprender de Ti, para que a mente deles seja formatada segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, e que eles possam ter o coração deles, Senhor Jesus, voltados para Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 55, de 8 a 10. Isaías 55, de 8 a 10. O nosso tema de hoje é em inglês, o nosso tema, né? Nosso tema, você vai repetir comigo. Why, sir? Diga comigo. Why, sir? Isso quer dizer, por que, Senhor? Por que, Senhor? Muitas vezes nós ficamos perguntando, porque muitas coisas acontecem conosco, situações que acontecem conosco, e nós estamos na casa de Deus, estamos servindo a Deus, e algumas coisas acontecem, e nós ficamos com esse questionamento. Por que, Senhor? Why, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Muitas vezes nós não temos uma resposta, né, clara daquilo que está acontecendo. Mas nessa manhã eu quero te mostrar, né, como Deus ele age em nossas vidas, né, como Deus trabalha em nossas vidas. Então, abra sua Bíblia em Isaías 55, versículo de 8 a 10, que diz assim, olha, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os vossos pensamentos. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã o Teu Espírito Santo nos mostre, Senhor, nos faça entender e compreender os caminhos do Senhor. Seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Mas nós temos o teu Espírito, e o teu Espírito nos revela, ó Deus, os teus pensamentos. Por isso nessa manhã que o teu Espírito venha trazer revelação, venha nos mostrar, Senhor Jesus, através da tua palavra, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Quais os teus propósitos para a nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Glória a Deus. Quando o profeta Isaías, ele fala que os pensamentos de Deus são mais altos, né, e os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos, nós precisamos entender isso, amados, que Deus, ele não pensa como nós pensamos. A maneira de Deus pensar e a maneira de Deus agir é mais alta, é superior, é melhor. Então esse mais alto quer dizer, é melhor, é perfeito, é superior. A forma que Deus age, os pensamentos de Deus, eles transcendem os nossos pensamentos. Deus não pensa como o homem pensa. A nossa maneira é muito limitada de pensar. Então Deus tem caminhos mais altos, melhores, perfeitos, e Deus tem pensamentos melhores e mais altos e perfeitos a nosso respeito. Diga glória a Deus por isso. Então muitas vezes nós não entendemos situações que estão acontecendo em nossa vida. Nós estamos na casa do Senhor, estamos servindo a Deus, temos sido obedientes a Deus, e mesmo assim nos sobrevém doenças, nos sobrevém divórcio, nos sobrevém afrontas, perseguições, perdas, separação. E aí surge a pergunta, por que, Senhor? Eu já conversei com muitos irmãos, e na minha vida também, quantas vezes, né, já aconteceu essa situação, e nós ficamos com essa interrogação, por que, Senhor?
E muitas vezes nós não entendemos justamente por isso, porque os caminhos de Deus, a mente de Deus trafega numa dimensão superior à nossa. Superior à nossa. Então nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para entender qual é o propósito de Deus que está em nossas vidas. Então, por que isso está acontecendo? Né? O que está acontecendo, Senhor? Então, muitas pessoas, eu creio, já fizeram essa pergunta. Então, os planos e os desígnios de Deus em nossas vidas envolvem todas as coisas. O plano de Deus, ele é um plano que envolve todas as coisas que acontecem conosco. Tanto acontecimentos bons como acontecimentos maus. Vitórias ou derrotas, né? Alegrias e tristezas. O plano de Deus envolve tudo. Todas as coisas estão conjuntamente dentro dos desígnios e dos planos de Deus. Por isso que Romanos capítulo 8, 28 diz assim, olha, pois sabemos que todas as coisas trabalham, tem uma tradução que diz assim, todas as coisas trabalham conjuntamente, né? Todas as coisas trabalham conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele está dizendo separadamente, todas as coisas, tanto boas como ruins, elas cooperam conjuntamente para o nosso bem. Então o plano de Deus, ele abarca tudo na nossa vida. Tudo que acontece na sua vida está dentro do plano e dos desígnios de Deus. Não tem nada errado. Não tem nada errado com o que está acontecendo. É porque nós não estamos compreendendo. Mas tudo abarca o plano de Deus em nossas vidas. Tudo coopera, diga, tudo coopera conjuntamente para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Então nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter esse entendimento. Nós não podemos nos apegar, às vezes, a situações separadamente que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que tudo está dentro de um plano perfeito de Deus. Então, não de forma isolada ou independente, os fatos da sua vida e da minha vida agem em conjunto conforme o plano de Deus. Se nós pudéssemos pensar numa receita de bolo, né, quando você faz um bolo, né, no meu caso é sem glúten, né, é sem farinha de trigo, como é que você faz uma receita de bolo? Você tem que colocar vários ingredientes. Tem que colocar óleo, tem que colocar farinha de arroz, ovo, né, açúcar para quem come açúcar. E você tem que colocar vários ingredientes para que você possa fazer um bolo, não é verdade? Se nós formos pensar também nos planos de Deus, da mesma forma. Se você for pegar o bolo e comer apenas um desses ingredientes separados, é bom ou é ruim? É ruim. Você pega a farinha de trigo, come farinha de trigo, né? Você come um ovo ali, separadamente daquela receita. Você pega só a manteiga que tem que colocar no bolo. Tudo não dá certo. Então a receita só dá certo quando você coloca todos os ingredientes. Todos os ingredientes. Então, da mesma forma, é o plano de Deus. Você não pode tirar uma coisa separada. Um sofrimento, uma dor, uma perda, uma dificuldade que você está vivendo, você não pode pegar aquilo separado e achar que aquilo é o propósito de Deus para a sua vida. Os desígnios de Deus para a sua vida, não. Isso tem que ser considerado de forma conjunta. Você está compreendendo o que eu estou dizendo essa manhã? Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, da mesma maneira, da mesma forma, Deus, ele é um grande analista, né, um analista da vida, né, da nossa vida, analista da nossa vida, ele consegue juntar todos os fatos, bons, ruins, derrotas, né, e vitórias, alegrias e tristezas, todos os fatos, experiências e circunstâncias, para que os desígnios dele sejam perfeitos e estabelecidos na nossa vida. E por consequência, tudo vai cooperar para o nosso crescimento. Então ele já juntar essa receita, né,
de fatos, circunstâncias que nós vivemos, e isso tudo vai cooperar para que os desígnios dele, né, sejam sobre a nossa vida. Ter essa compreensão é muito importante, porque senão a nossa vida cristã, ela vai ser uma vida de altos e baixos, ou seja, quando a situação não está muito boa, eu fico pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada que está acontecendo? Né? Será que eu fiz alguma coisa errada? E muitas vezes não, é claro que muitas vezes nós estamos colhendo daquilo que nós plantamos, né? Mas quando nós estamos sendo obedientes a Deus, quando nós amamos o Senhor, e as coisas muitas vezes não acontecem da forma que nós esperamos, é porque Deus está trabalhando em cada situação, em cada fato, para que os propósitos e desígnios dele se estabeleçam de forma boa, perfeita e agradável sobre a nossa vida. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável a nós. Então, amados, é claro que nós, em nossa limitação humana, muitas vezes estamos sempre atentando para tudo que está acontecendo ao nosso redor, de forma das circunstâncias externas que estão ao nosso redor. Mas Deus, Ele tem sempre um propósito na nossa vida interno. Diga assim, Deus tem sempre um propósito interno na nossa vida. Nós, na nossa limitação, nós na nossa humanidade, estamos sempre olhando o que está ao nosso redor, as circunstâncias, o que está externo à nossa vida. Mas Deus, a forma de Deus agir, a forma que Deus está te olhando, Ele está olhando o que está acontecendo lá dentro. São as mudanças que estão acontecendo dentro de nós. É a nossa maneira de pensar, é a nossa maneira de ver as coisas. Então Deus sempre trabalha com o nosso interior. E nós muitas vezes estamos sempre olhando aquilo que acontece ao nosso redor. Então Deus, Ele tem propósitos perfeitos para a nossa vida, né? Deus está sempre querendo trabalhar no nosso caráter, dentro de nós, na nossa personalidade. Então Deus não vê como nós vemos. Por isso que o apóstolo Paulo, né, em Coríntios, ele diz, ainda que o meu homem exterior se corrompa, seja afligido por dificuldades, o meu interior se renova dia após dia. Então Deus não vê como o homem vê, o homem está vendo circunstâncias, Deus está vendo o que está acontecendo dentro de nós. As mudanças, o caráter, a personalidade, como nós estamos sendo transformados. Então essa é a forma que Deus trabalha. Deus trabalha conosco dessa forma. Em Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4, Tiago 1, versículo 3 e 4. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. A prova da vossa fé produz perseverança, né? As situações, as provas que nós passamos vão produzir perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa, a fim de que sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então, qual o propósito de Deus em nossa vida diante de tudo que nos acontece? Nos aperfeiçoar. Que nós sejamos perfeitos e íntegros, né, diante de tudo que nos acontece. Então diga assim, os desígnios de Deus são perfeitos, ainda que eu não compreenda. Ainda que eu não compreenda. Então os desígnios de Deus são perfeitos para a minha vida. Então eu quero falar algumas maneiras que Deus trabalha, né, que eu chamo de processos, os processos de Deus na nossa vida. Então Deus tem processos. O que é processo? É quando nós passamos por situações, as formas que Deus age, para que nós sejamos aperfeiçoados, né? É a mesma coisa se nós pegamos ali o azeite, né? O azeite, ele é azeite porque ele passou, a azeitona passou por um processo. Então, a azeitona, quando passa por um processo ali de esmagamento,
quando ela é prensada a frio, ela se torna no azeite. Uma azeitona não tem muito valor, na verdade. Você compra um vidro de azeitona, é barato. Mas quando você compra um azeite, ele tem mais o quê? Valor, ele é mais caro. Você compra azeite por R$ 100 ou mais, né? Um vidro de azeite de 1 litro. Não é isso, Ailson? Até mais, né? Azeite de 1 litro. Por quê? Porque a azeitona passou por um processo. Então, toda vez que nós passamos por um processo, nós nos tornamos melhores, nós nos tornamos mais valiosos. Todos os processos que nós passamos, nós nos tornamos melhores, mais valiosos, né? Então, Deus permite que nós passemos por esses processos para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, mais valiosas, né? A prova da vossa fé é muito mais do que o ouro, redunde em louvor e glória, né? Em Cristo Jesus. Então são esses processos que vão nos aperfeiçoar, são esses processos que vão nos tornar cada vez melhores. Muitas vezes nós achamos que tem alguma coisa errada, mas na realidade é porque Deus, Ele está permitindo que nós estejamos passando por processos na nossa vida. E um desses processos eu chamo de pressão. Muitas vezes nós passamos por pressões na nossa vida, pressões que nós vivemos, né, no nosso dia a dia. Então a pressão ela pode vir por meio de ameaças, a pressão pode vir por meio de cobranças, de problemas que aparecem e parece que não tem solução. A pressão no trabalho, pressão de dívidas, pressões de relacionamentos, questões familiares. A pressão também pode ser uma pressão tanto externa como uma pressão interna. Nós somos pressionados o tempo todo. O apóstolo Pedro, por causa da pressão da multidão que estava ali ao seu redor, ameaçando, porque ele andava ali com Jesus, querendo matá-lo, o que aconteceu com o apóstolo Pedro? Ele negou Jesus, por causa da pressão. Então a pressão, ela pode gerar em nossas vidas tanto resultados positivos como maus resultados, como foi na situação aqui de Pedro. Estava sendo pressionado pela multidão, ameaçado, com medo de morte, ele não suportou a pressão e negou a Jesus ali naquele momento. Então muitas vezes, devido à pressão, nós abandonamos os nossos princípios e até mesmo a nossa fé, por causa da pressão que nós estamos vivendo. Mas a pressão é um processo que nós estamos passando. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 7, versículos de 5 a 6, ele é um dos homens que mais sofreu pressões na sua vida, né, por ser um servo de Deus, por seguir Jesus. Então ele diz assim, olha, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos por fora e temores por dentro. Olha a pressão que o apóstolo Paulo está passando. Versículo 6. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Então o apóstolo Paulo sofreu pressões tanto externas como pressões internas. É o processo que ele estava vivenciando ali. 2 Coríntios 4:8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. É muito gostoso e bonito a gente cantar isso, não é verdade? Né? Como é que é a música? Perplexos, mas não desanimados, né? E a gente canta aqui, a gente fala do Coliseu, não parou a igreja, né? A gente fala que os leões não pararam a igreja. Isso é muito bonito cantar, mas às vezes nós não estamos aguentando uma pressão que nós estamos vivendo na nossa família. E a gente está falando de Coliseu e de leão nos pressionando, né? Perseguições, mas nós não sabemos verdadeiramente o que é uma pressão, tanto interna como externa, por causa de servir ao Senhor Jesus. Estamos fazendo a vontade do Senhor, né? Então, Paulo, ele sofria pressões tremendas, quase a morte, né? Por ser quem ele era, por
manter o posicionamento dele. Então, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Pressões. 2 Coríntios capítulo 1, versículo de 8 a 10. 2 Coríntios 1, de 8 a 10. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança e de escapar com vida. De fato, havia sobre nós a sentença de morte, ou seja, era ameaça de morte o tempo todo, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que nos ressuscitou dos mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança, que continuará a nos livrar. Diga glória a Deus. Você tem que confiar em Deus. Eu não sei o tamanho da pressão que você está vivendo, mas você precisa confiar em Deus. Às vezes são pressões financeiras, pressões familiares, cobranças, né? Às vezes são injustiças que você está vivendo, pressões. Mas nós precisamos saber que Deus está trabalhando em nossa vida. É um processo em que nós precisamos, amados, depositar a nossa esperança em Jesus, que sempre continuará a nos livrar. E Ele não permite nada além daquilo que nós possamos suportar. Nada além daquilo que nós possamos suportar. Então Deus conhece, parece que todo mundo tem um termostato, né? Que acusa quando a temperatura passou ali do limite, não é verdade? E Deus sabe qual é a sua temperatura, qual é o seu termostato interno, até onde você vai suportar. E Ele só permite que as pressões sejam até esse limite, porque Ele nos conhece. E não, porque a gente diz assim, eu não aguento mais, bispo, eu não estou aguentando mais a minha casa, eu não aguento mais essa situação financeira. Deus sabe qual é o limite do seu termostato. Ele sabe qual é o limite do seu termostato. E você precisa o quê? Depositar a sua esperança e a sua confiança em Deus. E saber que Deus, Ele está trabalhando. É um processo. Que Deus está trabalhando na sua vida para que você se torne melhor, mais confiante em Deus, para que você saia do outro lado muito melhor do que você entrou. Diga glória a Deus por Ele. Então, irmãos, por mais que seja desagradável a pressão, por mais que eu me sinta, ali como um derrotado diante da pressão, a pressão nos torna mais resistentes e mais fortes. A palavra resistência na física, ela é usada para mostrar a capacidade de um corpo, possui de ser submetido à pressão e voltar ao seu estado normal sem se desconfigurar, sem ser alterado. Então, resistência tem a ver com isso, com suportar a pressão, né? Aquela pressão na física, e voltar ao estado normal, ou voltar até melhor, né? Porque aí é a antifragilidade. É quando você, diante de uma pressão tão grande, né, tão violenta, ao invés de você voltar ao estado normal, você volta melhor. Isso se chama antifragilidade. Batem pressão sobre você, e do outro lado você sai muito melhor. Muito melhor, né? Então, na física, resistência tem a ver com levar ali um material a uma extrema pressão, e depois daquela pressão, aquele material ele volta ao seu estado normal. Ele não é alterado no seu estado. Então, é o que tem que acontecer conosco, amados, né? Nós não podemos sucumbir diante da pressão, seja externa ou seja interna. Nós precisamos confiar em Deus e depositar no Senhor a nossa esperança. Então, quando Deus permite que eu e você passemos por esse processo de pressão, Ele está querendo nos capacitar para nós nos tornarmos mais fortes e mais resistentes. Diga glória a Deus.
Então você está se tornando mais forte e mais resistente. Então, irmão, sabe por que muitos irmãos hoje em dia são pessoas fracas espiritualmente, cheios de mimimi? É porque essas pessoas, qualquer coisa os abate. Eles não permanecem firmes, né? Então, a minha teoria é a seguinte: está faltando pressão na vida dessas pessoas. Está faltando pressão, porque quando tem pressão e nós confiamos em Deus, nós saímos mais fortes do outro lado. Então, quando, né, aquele velho ditado, né? Tempos difíceis geram homens fortes. Geram homens fortes. Tempos fáceis geram homens fracos. Geram homens fracos. Então, muitas vezes está faltando pressão na vida das pessoas, né? Para que eles possam se tornar cada vez mais fortes, né? Então, tem muitas pessoas que estão acomodadas na sua vida espiritual, cheios de mimimi, cheios de exigências em relação a Deus, né? O que Deus precisa fazer na minha vida, mas não estão se posicionando ali com fé. Então, por isso, amados, que os apóstolos ali, aqueles que serviam a Deus, eles eram poderosos, eles eram corajosos, eles eram resistentes, por causa das pressões, né, que eles passavam. Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: todo soldado, ele é forjado na batalha. Todo soldado, ele é forjado na batalha. Porque nós podemos, né, o militar está sempre se preparando para uma eventual batalha, uma eventual guerra. Mas é na batalha que ele é forjado. É na batalha, né, é na luta ali diária que ele se torna um verdadeiro defensor, um verdadeiro soldado, é na batalha. Então, soldados são forjados na batalha. Então, quando a pressão estiver intensa, o que eu tenho que fazer, bispo? Porque às vezes as pressões são muito fortes. Às vezes até mentalmente, né, nós somos pressionados mentalmente com setas, com acusações do inimigo que vem sobre a nossa mente. Acusando do passado, acusando de atitudes nossas, de coisas que nós fizemos erradas. O que eu faço quando eu estiver pressionado? Você tem que, primeira coisa, é clamar a Deus. Vai para o seu quarto, clama a Deus, né? Busca o Senhor de todo o seu coração. Segunda coisa, vem para a igreja. Vem para a casa do Senhor, vem estar junto com os irmãos, vem receber a palavra, vem exaltar a Deus, vem celebrar o Senhor. Vem para a igreja. Porque se a pressão está muito forte, meu amado, você tem que achar uma válvula de escape, para não explodir, para não dar um piripaque. Então vai para o seu quarto, clama a Deus, né? Vai diante do Senhor, ajoelha ali diante do Senhor, erga suas mãos, exalte o Senhor, libere ali, né, o seu grito ali de vitória, uma palavra profética sobre a sua vida. Vem para a igreja, clama a Deus, chore. Salmo 18, versículo 4 e 6. Salmo 18, 4 e 6. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas do Sheol me cercaram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, gritei por socorro a meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Então clame ao Senhor, grite ao Senhor, erga as suas mãos, exalte o Senhor, para que você possa, o Senhor ele vai ouvir o seu clamor. É como o pastor Davi tem dito aqui, isso tem que ter expressão, amados, tem que ter expressão. É uma expressão com o seu corpo, é uma expressão com os seus lábios, é uma expressão com todo o seu ser, para que isso seja quebrado. É como uma pessoa quando está no campo de futebol torcendo pelo seu time. Não existe torcer com as mãos para baixo, não existe torcer sem gritar, não existe torcer sem ter uma expressão de alegria. Ou existe? Não existe. Então,
quando eu estou sofrendo uma pressão, eu preciso sair daquela posição, sabe, de apatia, de paralisia, sabe, seja de falta de expressão. Não, eu preciso manifestar com gritos, com exaltação, como diz a palavra aqui, na angústia, clamei ao Senhor, gritei por socorro a meu Deus, do seu templo, Ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Está falando, olha, cordas de morte me prenderam. Ele está falando de um momento de angústia muito grande aqui, que ele precisou clamar a Deus. Bispo, mas eu não estou suportando. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Diga glória a Deus por isso. Deus, Ele conhece o seu termostato. Deus sabe até quando você pode suportar. Por mais que você diga, eu não suporto, Deus está dizendo, eu não permito nada além daquilo que você possa suportar. E Ele diz, olha, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Olha que Deus tremendo, amado. Olha que Deus tremendo. Ele mesmo vai providenciar o escape. Aleluia. Então você tem que confiar em Deus. Você tem que clamar ao Senhor. Você tem que depositar a sua esperança naquele que vive eternamente, naquele que sofreu pressões tremendas. Diz a palavra do Senhor. Então, Deus não permitirá, não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Você tem que estar dizendo, amados, o tempo todo, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é leal. Deus não é como qualquer um, amados, que te abandona no momento mais difícil. Deus é fiel. É fiel. Ele está contigo. Se passar pelo fogo, Ele estará. Se as águas tentarem submergir, Ele não permitirá, porque Ele é fiel em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse processo da pressão que nós passamos, amados, é para que nós sejamos aprovados, é para que nós possamos crescer, é para que nós nos tornemos mais fortes e mais resistentes em nossa vida. O segundo processo que eu quero falar nessa manhã é o processo da humilhação. São processos que Deus usa para nos tornar melhores e mais perfeitos. O processo da humilhação. Vários irmãos da fé na Bíblia passaram por esse processo em suas vidas. José, Davi foram humilhados pela sua própria família, humilhados a ponto de serem colocados ali como escravos, né? Davi era servo de todos ali na sua casa, desprezado por todos. Então Davi disse que o Senhor, Ele ergue do pó e do monturo o necessitado para o assentar ao lado de príncipes. Ele estava falando dele mesmo. Monturo é lixo. É aquilo que, a escória, né? Então ele está dizendo, olha, Deus é aquele que tira do monturo, da escória e do lixo e o coloca como rei, como príncipe. Então muitas vezes nós passamos pelo duro processo da humilhação, amados. O processo da humilhação. Então, que diremos de Jó também, que foi humilhado por sua companheira, pelos seus amigos e pelo próprio Satanás. Então a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que passaram pelo processo da humilhação. O próprio Jesus passou por uma das maiores humilhações, né, que um homem poderia passar. A crucificação. Você sabia que a vergonha de uma pessoa ser crucificada era o fato de ter que ser crucificado diante de outras pessoas nu.
Essa era a maior vergonha. Então a gente vê hoje as fotos, né, as figuras que eles fazem de Jesus, e eles sempre colocam ali um paninho nessa região, né? Então, na realidade, Jesus, ele foi crucificado nu, sem roupa alguma, amados. E essa é a maior vergonha que um homem pode passar. É a maior humilhação que um homem pode passar. Até os direitos humanos, né, internacional, eles não permitem que uma pessoa, mesmo se essa pessoa for condenada à morte, ela não pode ser, essa morte, ele não pode estar sem comer, sem dormir, e ele não pode estar nu. Mesmo uma pessoa condenada à morte. Porque é muito humilhante. E Jesus, ele foi colocado ali na cruz em nosso lugar, sem roupa alguma, exposto, né, toda a sua intimidade diante das pessoas ali na cruz. Então, o duro processo da humilhação. Então, amados, todos nós precisamos passar por esse processo da humilhação. Porque nesse processo da humilhação nós passamos a nos enxergar como nós somos, a nossa condição, a nossa impotência, né? É quando nós somos humilhados. Então a humilhação, ela é uma escola que ninguém quer passar, mas ela vai redundar em louvor e glória da parte de Deus sobre aqueles que passam por essa situação. Diga assim, a humilhação é uma escola. É uma escola. É um processo que nós passamos, né? Mas que nesse processo nós seremos exaltados pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Em Mateus 23, 12 diz assim, Mateus 23, 12. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Será exaltado pelo Senhor. Filipenses 2, de 5 a 9. 2, de 5 a 9. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Jesus Cristo. Olha o modo de pensar de Jesus. Que apesar de ser Deus, não considerou a sua igualdade com Deus. Era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está sobre todo o nome. Então o próprio Jesus, amados, ele se colocou numa condição de humilhação. Sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, se tornou homem. Sendo homem, se humilhou entre nós. E por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Quantos querem ser exaltados por Deus aqui? Digam amém. Então você vai passar por humilhação. Todo que quer ser exaltado por Deus, ele é humilhado. É um processo. É um processo para que você seja exaltado. Porque aquele que quer exaltar a si mesmo, todo que quer se promover, todo aquele que quer colocar, né, a si mesmo, se projetar, esse não será exaltado. Mas aquele que se humilha diante da poderosa mão de Deus, esse será exaltado pelo próprio Deus. Eu creio nisso, amados. Eu creio nisso, né? Então, a humilhação, ela é uma escola onde nós aprendemos e nós crescemos. Então, nós não podemos esquecer e confundir humilhação, amados, não é derrota. Diga, humilhação não é derrota. É prova. Espere um pouco e Deus te exaltará. Espere um pouco e Deus te exaltará. Pode até parecer demorado, mas no tempo oportuno Deus vai te exaltar. Diga glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 5, 6. 1 Pedro 5, 6. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo oportuno ou no devido tempo. Então, às vezes, pode parecer demorado. Você pode parecer até que você foi derrotado. Mas no devido tempo, você será exaltado.
Wesley, no devido tempo você será exaltado. Pode parecer demorado, pode parecer que eu estou derrotado, mas Deus é aquele que exalta os que se humilham, os que são humilhados. Deus tem o poder de exaltá-los com a sua poderosa mão. No tempo oportuno, no tempo de Deus, no tempo do Senhor, Ele vai te exaltar. Esse é o tempo oportuno. Então você precisa confiar em Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 a 23. 1 Pedro 2, 18 a 23. Escravos, sujeitem aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons, aos amáveis, mas também aos perversos. Porque é louvável que por causa da consciência para com Deus, alguém suporte aflições, ainda que sofra injustamente. Pois que vantagem há suportar açoites recebidos por ter pecado? Mas se você suporta o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria ameaças, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então, ele não abriu a sua boca, ele ficava calado. Estava sendo injustiçado, não está fazendo nada errado, né? Ele está falando com a pessoa que está passando por esse tipo de injustiça. Nós precisamos também ficar calados nessa hora. Você sabe por quê? Porque quando você se cala, quando você está sendo humilhado, os céus vão responder por você. Os céus vão falar por você. Você pode estar sendo humilhado aqui na terra, mas lá no céu tem alguém que está falando a seu favor. Tem alguém que está falando em prol de você. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Então, muitas vezes como ovelha muda para o matadouro, né? Que está lá em Isaías 53, versículo de 1 a 7. Olha só. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado, né, falando de Jesus, pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todas. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sendo humilhado ali, sendo ultrajado, ele permaneceu calado. Ele não abriu a sua boca. Então, toda vez que nós fechamos a nossa boca, quando estamos sendo, não revidamos, né? Quando estamos sendo humilhados, os céus vão falar por nós. Deus vai falar a seu favor. Vai ter uma palavra do céu a seu favor. Porque quando você se cala diante das situações, Deus, Ele tem uma palavra a seu favor. Diga glória a Deus por isso. Então, amados, tudo isso vai nos tornar cada vez mais fortes, né? O Senhor diz, mudaste o meu pranto em dança, o meu lamento em alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti. Está no Salmo 30, versículo 11. E eu quero terminar falando do duro processo da perda, né? O duro
processo da perda. Falamos da humilhação, agora o duro processo da perda. Todo o processo que nós passamos, amados, nos tornam mais valiosos, mais firmes, nos amadurecem cada dia mais. E o mais importante em relação às perdas, né, é nós não pensarmos como muitas vezes a gente ouve, né? Quando nós perdemos alguma coisa, nós temos que aceitar. O mais importante das perdas é aprender com elas. É aprender com as perdas. E uma das coisas que nós aprendemos com as perdas, às vezes perdas financeiras, perdas de pessoas que nós amamos, uma das coisas é a valorizar aquilo que nós temos. Sejam coisas materiais, ou sejam pessoas, né, que nós amamos, pessoas que nós temos, marido, esposa, filhos, né, os nossos pais. Uma das coisas importantes que nós aprendemos com as perdas é valorizar aquilo que nós temos. Muitas pessoas só percebem o quanto o outro é precioso e valioso quando perde. Quando perde um esposo, quando perde um marido, quando perde um filho, é que percebe o quanto é valioso. Isso se aplica também aos bens materiais, né? Quando a gente tem algo, né, não é apegado àquilo, mas quando você dá o devido valor àquilo, né, quando você perde aquilo, né, você percebe o quanto aquilo é importante na sua vida. Então, as perdas nos ensinam, a primeira coisa, a valorizar aquilo que nós temos. A segunda coisa, as perdas demonstram a nossa impotência. A nossa impotência. O quanto nós somos impotentes diante das perdas. Porque não está no nosso controle, muitas vezes, né? Quando se trata de vidas, né, de pessoas que nós amamos, por exemplo. Então nós somos impotentes diante disso, né? E as perdas também nos ajudam a desapegar das coisas, a não ficarmos apegados. Eu quero terminar com Gênesis, no capítulo 22, versículo 2, do sacrifício de Isaac, que diz assim, olha, Gênesis 22, versículo 2. Então Deus disse, tome o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. Então em Gênesis 22, 2, quando Deus pediu a Abraão que levasse o seu único filho e sacrificasse no altar, essa palavra sacrifício que aparece aqui é a palavra akedá, diga comigo, akedá, do hebraico, akedá, que significa amarração ou amarrado. Essa palavra sacrifício significa amarração ou amarrado. Abraão, amados, ele teve um único filho que é Isaac. Só que ele se apegou a esse filho. Ele ficou amarrado a esse filho. Ele ficou preso a esse filho. Por isso que essa palavra aparece aqui, akedá. O coração de Abraão estava apegado ao filho que Deus o deu. Imagina, com 100 anos, não teve o filho, e o único filho que ele teve, ele ia se apegar a esse filho, né? Era meu filho para cá, meu filho para lá, meu filhinho, meu amado. Ele ficou apegado ao seu filho Isaac. Então Abraão tinha amarrado Isaac ao seu coração. E Deus disse, desamarra e coloca Abraão no meu altar. Desamarra e coloca Abraão no meu altar. Toda vez que você se apega a alguma coisa, toda vez que o seu coração se prende a alguma coisa, está amarrado a alguma coisa, Deus vai dizer assim para você, olha, coloca no meu altar. Coloca no meu altar. Desamarra, desapega. Então Abraão, ele não queria, Deus não queria Isaac de Abraão. Tiraram Isaac de Abraão. Você está me entendendo? Deus queria desapegar o coração de Abraão de Isaac. Tanto que no final, ele pegou Isaac e fez o quê? Toma, agora o seu coração está desamarrado. Agora você está akedá. Agora você desamarrou, desapegou o seu coração de Isaac. E agora você pode ter seu filho de volta. Então as perdas nos ensinam a desapegar das coisas. Nada que nós temos é nosso. Tudo pertence a Deus. Eu e você somos administradores.
Nós estamos aqui apenas para cuidar das coisas que Deus nos deu. E às vezes nós nos apegamos àquilo que Deus nos deu. Às vezes é um marido, às vezes é uma esposa, às vezes é um filho, às vezes é um bem material e nós nos apegamos àquilo. E Deus está dizendo, traga e coloca no meu altar. Porque quando está no altar de Deus, só Deus alcança. A minha mão não alcança, mas a mão de Deus alcança. A mão do diabo não alcança, mas a mão de Deus não alcança. Quando está no altar de Deus. Então Deus nessa manhã, Ele está dizendo, desapega-te. Desapegue-se daquilo que está prendendo no seu coração. Daquilo que você está amarrado. Às vezes é um filho, você está amarrado ao seu filho. Você está pegado a ele, ou seja, você está dando mais valor ao seu filho do que ao próprio Deus. Às vezes são coisas que você vai se pegando. E Deus está dizendo, olha, traga e coloca no meu altar. Deus quer que você libere o seu coração. Deus quer que você se desapegue. Deus quer que você se desamarre daquilo que está te prendendo nessa manhã. Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te exaltamos, Senhor Jesus, pelo teu poder, pela tua graça nessa manhã. Pai, obrigado, Senhor, porque os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Às vezes nós não podemos entender porque somos limitados na nossa mente, na nossa forma de pensar. Os seus pensamentos são mais altos, são melhores, são perfeitos, são superiores, e nós às vezes pensamos tão limitadamente. Nós queremos nessa manhã, Senhor, aprender com o Senhor. Queremos entender que os teus propósitos, todas as coisas, por mais que você não compreenda, meu amado, o que está acontecendo na sua vida, aquilo que você está passando, essa circunstância, Deus, Ele vai fazer com que isso coopere para o seu bem e para o seu crescimento. Ele é perfeito. Ele é aquele que sabe analisar cada fato, cada situação, cada circunstância. Por mais que hoje seja um momento que você está chorando, e a vida, ela é feita de fases. A vida é cíclica. Hoje você está chorando, amanhã você está celebrando, sabe, depois você está ali de outra forma, porque a vida ela é cíclica. Ela tem altos e baixos. Mas o que você precisa saber é que cada fato desse vai cooperar para o seu bem, vai te ajudar no seu crescimento. Deus está dizendo, olha, eu te amo, e como um pai que ama um filho, eu preciso que você passe por isso. Eu preciso muitas vezes que você seja humilhado, eu preciso muitas vezes que você seja pressionado. Eu preciso muitas vezes, que você passe por situações difíceis na sua vida, para que você confie em mim, para que você deposite a sua esperança em mim, para que você saiba que eu sou fiel, que assim como eu fiz com Abraão, quando eu pedi ali o seu único filho, e eu disse para ele, naquele momento, que o cordeiro estava ali pronto, ele só queria que Abraão se desapegasse ali do seu filho, e se apegasse a ele. Nessa manhã, meu amado, desapegue-se daquilo que está te prendendo, daquilo que está te impedindo de colocar Deus em primeiro lugar. Traz agora, coloca no altar dele. E o altar não é esse altar aqui que eu estou pisando, não. Às vezes a gente confunde altar. Altar tem a ver com sacrifício. Altar tem a ver aonde você coloca nas mãos do Senhor. É isso que é o altar. Coloca agora diante do altar de Deus. Tem uma coisa nessa manhã, Deus está falando que está te prendendo, você está pegado ainda, que você precisa desprender. Deus está dizendo nessa manhã, solta, desamarra, desprende, desapega nessa manhã, lança ao altar do Senhor. Se são coisas materiais, coloca no altar do Senhor, porque Deus Ele vai te exaltar. Aquele que se humilha, Deus exalta. Talvez você esteja sendo humilhado agora pela sua família, pelas pessoas que você ama, pelos seus amigos, mas meu amado, permaneça calado, feche os seus lábios, não revide, não tente estar revidando com seus lábios, antes entrega ao Senhor, porque no tempo oportuno, Deus vai te exaltar. Talvez você está murmurando, talvez você está reclamando, talvez você está dizendo, Deus, por quê?
por que nessa manhã, Senhor, eu estou vivendo isso? Mas Deus está dizendo nessa manhã, confia em mim, eu sou o Deus fiel, eu sou o Deus fiel, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha consolar os nossos corações nessa manhã com essa palavra, que o Senhor venha fortalecer os nossos corações nessa manhã com essa palavra. Nós podemos não saber o porquê, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que o nosso Deus é fiel. Nós sabemos que Ele se levantará a nosso favor. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Diga: eu confio em Deus. Diga: eu confio em Deus. Diga assim: a minha esperança está no Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém, graças a Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Antes de irmos embora,